Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 34. Esse texto nos conta o caminho missionário do apóstolo Paulo por 3 cidades na Grécia: Tessalônica, Bereia e Atenas. E ao longo dessas cidades, Paulo encontra pessoas com diferentes visões sobre Deus e sobre religião. É uma situação muito parecida com a que encontramos em nossa sociedade atualmente. Nós costumamos tirar conclusões acerca de Deus e acabamos desenvolvendo uma espiritualidade distorcida, equivocada. Pessoas até desprezam Deus sem nunca ter parado para seriamente refletir sobre quem Deus é e qual é o relacionamento que Ele nos propõe. Eu pergunto a você, você já sinceramente se propôs a conhecer Deus? As suas opiniões espirituais, elas são baseadas em quê? E para te ajudar nesse empreendimento de conhecimento, de busca, esse texto nos mostra que existem duas bases, dois referenciais para eu conhecer quem é Deus e desenvolver um correto relacionamento com Ele. A primeira base é a Escritura, a palavra de Deus registrada por escrito. E a segunda base é o Filho de Deus, Jesus Cristo, tudo que Ele fez por nós. Então, começando pela Bíblia, o que ela é? A Bíblia é a palavra de Deus, o que o próprio Deus revelou e inspirou pessoas a registrarem por escrito. Esse livro que chamamos de Bíblia não é algo inventado pela igreja cristã, nem por católicos, nem por evangélicos. A Bíblia é um conjunto de escritos que ao longo dos séculos o próprio Deus inspirou pessoas a registrar. Pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo a registrar o que Deus está falando e fazendo. E por quê? Inspirados pelo próprio Deus, esses textos são revelação de Deus, autoridade espiritual sobre tudo o que devemos acreditar e fazer, a regra para a nossa fé e para a nossa prática. Assim, embora a Bíblia seja um livro muito importante, ela não é o nosso Deus. Não adoramos a Bíblia. A Bíblia, como livro, não tem poder para me salvar. Ela é um meio, não um fim em si mesma. Ela é o caminho para eu encontrar aquele que pode me salvar. Ela me leva ao encontro daquele que eu devo adorar. Através da Bíblia, conhecemos Jesus, o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus que na cruz morreu pelos meus pecados, que venceu as obras do mal e não ficou morto, ressuscitou, venceu a morte, venceu as estruturas malignas desse mundo, venceu o diabo. Eu preciso da Bíblia para conhecer quem Deus é, quem eu sou diante dele e como eu devo me relacionar com ele. A Bíblia nos mostra que somos criação de Deus, mas nos rebelamos contra o Criador. É isso que ela chama de pecado. Por causa disso, perdemos a nossa comunhão, o relacionamento que tínhamos com Deus, passamos a um estado de morte espiritual, estamos sob condenação espiritual. Só que ao invés de Deus nos condenar e desistir da gente, Ele nos enviou seu Filho. Esse é o amor de Deus revelado na palavra. Ao invés de exigir, Ele entregou. Ele entregou o seu próprio Filho. E através da vida, da morte, da ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, podemos ser reconciliados com Deus Pai. Tudo que Deus tem para a sua vida só chega em você através de Jesus. Só existe relacionamento, intimidade, vida com Deus através de Jesus. E você só chega até Jesus quando no seu coração você acredita e confia que Jesus é o seu
único e suficiente Salvador. Eu devo construir minha visão sobre Deus e o meu relacionamento com Ele a partir da palavra. A nossa fé, veja você, não está baseada em igrejas, instituições religiosas, líderes, ou mesmo em minhas opiniões pessoais. Não tenha medo de conferir se o que você pensa ou o que ensinaram para você está na palavra. Foi o que os judeus aqui da cidade de Bereia faziam. Tem muita gente hoje em dia vivendo uma espiritualidade doente, supersticiosa, porque não conferem o que ouvem dos seus líderes com a Escritura. Guarde esse princípio. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder está acima da palavra de Deus. Essa coisa de o líder não pode ser questionado, isso é pensamento de seita, não do evangelho, não do cristianismo. Devemos sim respeitar nossos líderes sempre, mesmo quando a gente não concorda com eles. Todavia, devemos seguir suas orientações apenas e tão somente quando estas orientações estão de acordo com a palavra. Isso não significa que você deva desenvolver uma atitude de arrogância e achar que, bem, se eu tenho Jesus, tenho a Bíblia, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Em primeiro lugar, a forma de espiritualidade que a Bíblia nos propõe, sempre o nosso relacionamento com Deus, ele passa pelo viver em comunidade. Ser cristão é fazer parte do povo de Deus. Ser cristão é viver o relacionamento com Deus em uma comunidade chamada igreja, na qual somos admitidos pelo batismo. E nessa igreja, a palavra de Deus nos ensina que o próprio Espírito Santo capacita pessoas a nos ensinar a palavra e nos orientar espiritualmente. Não existe no Novo Testamento uma igreja sem líderes. Assim, o cristianismo que muitas pessoas querem viver é uma religião onde elas são pastoras de si mesmas, prestam contas a si mesmas, ensinam a si mesmas, exortam e encorajam a si mesmas. Ou seja, é um cristianismo egocêntrico. Ser cristão, ser igreja, é se submeter à palavra, se submeter a Jesus e contar com o apoio, o suporte e a orientação espiritual de pessoas que o Senhor coloca em nossa vida, em nosso caminho, para nos abençoar. E a palavra também estabelece a forma, a maneira como devemos nos relacionar com os nossos líderes e eles conosco. O problema é que atualmente muitos cristãos criaram uma certa aversão à palavra líder. Para muitas pessoas, liderança na igreja é uma forma ditatorial de alguém mandar na gente. Existem líderes que agem assim e eles estão errados. Mas também pensar assim sobre liderança também está errado. Porque na Bíblia, liderança é servir. Jesus é o nosso modelo, ele, sendo o líder dos apóstolos, lavou seus pés. Liderança na igreja é reconhecer que Deus, através do Espírito Santo, capacita pessoas a desempenharem funções específicas no corpo de Cristo. Elas não estão ali para mandar na gente, mas para literalmente nos servir espiritualmente. Ser igreja é justamente servirmos uns aos outros. Trabalhar no reino é se dispor a servir e ser servido por outras pessoas. E devemos, inclusive, honrar todos aqueles que nos servem espiritualmente, pessoas que são instrumentos para nos abençoar. Você não é obrigado a seguir nenhum líder se ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Você não é obrigado a ficar em uma igreja se você não se sentir bem. Você pode trocar de igreja, você pode trocar de líder. Você só não pode
trocar o fundamento da sua fé. E esse fundamento não podem ser suas opiniões ou seus gostos pessoais. Nós temos dois fundamentos. O primeiro deles é a palavra de Deus. E o segundo é Jesus Cristo. Não adianta conhecermos a palavra e não se prostrar diante de Jesus. Tem gente por aí que conhece muitos versículos da Bíblia, mantém a Bíblia aberta na sua casa, sabe uma série de informações interessantes a respeito da Bíblia, mas não vive uma vida com Deus através de Jesus Cristo. E sem Cristo não há salvação, não há relacionamento correto com Deus, não há espiritualidade verdadeira. Evangelho é crer e confiar que Jesus morreu e ressuscitou por você e viver uma vida a partir dessa fé, tendo Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Então, veja que Paulo passou pelas cidades de Tessalônica e Bereia, lidando principalmente com um público de judeus e explicando que o que estava na Escritura apontava para Jesus e que era necessário crer em Jesus para receber a salvação de Deus. Em seguida, Paulo vai para a cidade de Atenas, onde ele terá contato com um público totalmente diferente. Atenas era o centro cultural do mundo de então. Era como se Paulo estivesse na cidade de Nova York, Londres ou Paris de hoje. Paulo estava em um lugar em que o conhecimento era cultuado. Atenas era uma universidade a céu aberto, lugar da discussão de ideias. Estamos aqui no berço da cultura e do pensamento ocidental. Por todo lado haviam pensadores, filósofos, discussões intelectuais sobre quase tudo. Agora, diante de toda aquela sofisticação, beleza, riqueza cultural, ao invés de ficar deslumbrado, Paulo fez uma avaliação espiritual daquela realidade. Ser cristão, ser orientado pela palavra de Deus, rendido aos pés de Jesus, significa que podemos admirar a sofisticação intelectual e artística do mundo à nossa volta, mas não deixar de perceber que tipo de espiritualidade está ao redor de toda essa sofisticação. Ser cristão não é se isolar dentro da igreja e achar que tudo à nossa volta é feio e ruim. Muito pelo contrário, a criatividade, a inteligência, a beleza, coisas espetaculares em todo tipo de cultura produzida pelo homem. Mas isso não pode tapar meus olhos para o vazio espiritual da sociedade que nos cerca. Em Atenas, Paulo tinha muita coisa interessante para ver, para ouvir, para admirar, para conhecer. Mas o que chamou a atenção dele foi a idolatria da cidade. Havia excelente filosofia, construções magníficas, lindas poesias, porém também profundo desconhecimento de Deus. Pessoas vazias, sem esperança, espiritualmente mortas, longe de Deus. Devemos ler, ouvir, assistir, viajar e conhecer as coisas maravilhosas que a cultura humana já produziu. Deus distribui inteligência, criatividade, capacidade a toda a raça humana, não apenas a cristãos. Chamamos essa doutrina de graça comum. Existem lampejos da verdade, beleza e da bondade de Deus em tudo que é produzido pelo homem. Na música, na literatura, no cinema, na arquitetura, na ciência. Assim como Paulo encontrou verdade de Deus em poetas gregos incrédulos, que ele cita nesse discurso de Atos 17. O nosso desafio é ter discernimento espiritual para separar a verdade da mentira. Maturidade espiritual para usar qualquer coisa segundo a vontade de Deus. Um exemplo simples é a questão da faca. A questão não é quem fez a faca, se a faca foi produzida por um cristão ou por um não cristão,
Mas se eu vou usar esse objeto para fazer comida ou para matar alguém. Ou seja, a questão não é quem escreveu o livro, mas como eu analiso o conteúdo daquele livro à luz da minha fé em Jesus. A questão não é quem fez o filme, ou produziu a música, ou construiu aquele prédio, mas o efeito dessa obra no meu relacionamento com Deus. Não deixe que a beleza da cultura humana te engane. Ela não produz salvação. Não te levará ao encontro de Jesus. Não trará as respostas que você precisa. Não pense que a cultura é espiritualmente neutra. Nada nesse mundo é. O mesmo raciocínio, por exemplo, vale para a prosperidade econômica. Não se impressione com a riqueza, com o que ela pode comprar, produzir. A palavra de Deus vai dizer que muitos, ao se impressionarem com a riqueza, acabaram abandonando a fé e se envolveram em muitos tormentos. O mesmo raciocínio vale para a religiosidade. Paulo estava em uma cidade cheia de templos, altares, contudo ele não ficou impressionado com o fervor religioso dos atenienses. O Deus Criador estabeleceu um único caminho até ele, e esse caminho é Jesus. Templos, ídolos e altares não me ajudam. Ateus e religiosos estão igualmente distantes de Deus. Ouvimos a nossa sociedade atual dizer: o que importa é ter fé. Vemos por todos os lados relatos emocionantes de pessoas de fé, gente espiritualizada, sacrifícios religiosos. Porém, o Deus Criador nos mostra um princípio. Quem nos salva não é a nossa fé. Quem nos salva não é a nossa religiosidade. Quem nos salva é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou. E se eu não me entregar, se eu não confessar, se eu não me render aos pés dele, eu não recebo a salvação que Deus tem para a minha vida. Dessa forma, Paulo tenta explicar aos atenienses quem é o Deus que nós devemos adorar através de Jesus. Ele é o Deus único e criador dos céus e da terra. Dessa forma, Deus não pode ser uma estátua, uma árvore, um anjo, uma estrela, porque ele é o criador de todas essas coisas. Ele criou o universo e continua a sustentá-lo. Existem leis que ele mesmo estabeleceu na natureza, porém ele continua agindo na história e na natureza. Portanto, o nosso destino não passa pela ação de deuses, espíritos, nem mesmo pela força dos astros. Os acontecimentos da minha vida não passam pelo meu horóscopo, seja ele qual for. A questão é, a minha vida é determinada pela posição das estrelas e planetas ou pela ação daquele que criou cada estrela e cada planeta? O que será decisivo para os meus próximos dias? A fase da Lua ou o meu relacionamento com Jesus? Aquele por meio de quem a Lua, o Sol e tudo que existe foi criado. O que diz o nosso fundamento da Escritura e Cristo? Deus é o Criador, infinitamente maior que a criação. Consequentemente, nenhuma construção humana pode contê-lo. Deus não precisa de templos, nós é que precisamos. Deus não procura templos, ele procura adoradores. Quando eu me torno um adorador, eu me torno templo. Igrejas não são templos. Igrejas são comunidades de adoradores. Por isso, você individualmente se torna templo quando se rende aos pés de Jesus, o confessa como Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Agora, você é templo individualmente, mas sozinho você não é igreja, porque igrejas são comunidades. Assim, meu querido, hoje o Senhor convida você a conhecê-lo e viver um correto relacionamento com ele. E a partir desse conhecimento, reconhecê-lo como seu Criador, a si mesmo como criatura, admitir seu pecado, sua miséria, sua fraqueza, sua necessidade de salvação, declarar sua fé e confiança no que Jesus fez por você.
reconhecer, crer que todos os seus pecados são perdoados na cruz e que através de Jesus você se torna filho de Deus. Confessá-lo, confessar Jesus publicamente como seu Senhor e Salvador, ser batizado, ser inserido no corpo de Cristo e junto com outros irmãos viver na comunidade chamada igreja, onde você vai acolher outros que também serão alcançados pela graça. Portanto, hoje, a palavra de Deus pergunta para você: quem é Deus para você? Um conhecido ou um desconhecido? O seu relacionamento com Ele é baseado em quê? Pense sobre isso. Deus te abençoe. Amém.